Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui quem fala é o Rodrigo Herrerias. E vamos para mais um vídeo aí, acompanhar o fechamento do mercado, o que aconteceu no dia de hoje, quais são as nossas perspectivas para amanhã e também mostrar para vocês aí algumas operaçõezinhas. Hoje não foi um dia de muitas operações, foram bem poucas, na verdade, mas vale a pena aí pelo menos mostrar para vocês o que foi que eu enxerguei e vamos lá. Avisando novamente que o objetivo do conteúdo desse vídeo é única e exclusivamente educacional. A gente não recomenda compra, a gente não recomenda venda, a gente não dá call, a gente não faz nada aqui. Qualquer entrada em operações, qualquer compra ou venda de ativos corre por sua conta e risco, é de sua exclusiva responsabilidade. A gente não está recomendando nada aqui. A gente está só gravando esse vídeo para fins educacionais, para mostrar como é que é a minha visão sobre o mercado, para mostrar como que eu enxergo os ativos e o comportamento de alguns setups aí que eu tenho operado mais em relação a esses determinados ativos, beleza? E por fim, rentabilidade passada também não serve como garantia de rentabilidade futura. Bom, dito isso, vamos lá acompanhar o fechamento do Ibov. O Ibov finalmente chegou e retestou a zona de 105.928. Fez um candlezinho tranquilo, um candle de alta, sem qualquer nervoso sequer. Ele chegou a perder a mínima do candle, então ele já abriu na mínima e fechou na máxima. Testou aqui essa linha de resistência, ainda não violou ainda, né? Nem violou e muito menos rompeu, obviamente. Então, por enquanto, essa linha ainda serve aí como resistência, tá? Para baixo a gente tem aí a média de 9 dando suporte desde aqui de baixo. A gente tem a média de 17 dando suporte, temos a média de 34. Enfim, a história do Ibov nada se alterou. Foi mais um dia tranquilo para o mercado. E enfim, renovou a máxima aí dos últimos dias, né, inclusive, e fechou ainda no teste da resistência aí dos 105.900 pontos, 106 mil mais ou menos, ok? O índice futuro também fez mais ou menos a mesma coisa. Claro, ele ainda está, conforme a gente já vem falando aí, né? Ele está ainda longe da zona de resistência aqui no 107 mil, ainda está um pouco mais longe. Ele ainda está oscilando um pouquinho, porque ainda são 17h47, hoje dia 29 de julho de 2020. E ele está oscilando ainda um pouco porque ele não fechou ainda. Ele está para fechar o índice futuro. De qualquer modo, também foi mais um dia tranquilo aí para o índice. Com o dia de hoje, ele já acumula aí 4 dias consecutivos de alta, o que não me deixa muito animado, tá? Não me deixa muito animado porque já está acumulando uma alta temporal aí relativamente razoável e eu acho que não vai ser suficiente para ele vir aqui nos 107 mil pontos e romper ainda. Talvez aí ele esteja buscando uma maior acumulação nessa região, uma lateralização aqui, tá? Daqui para cá, né? Uma lateralização para depois vir e romper aqui, entende? Então é isso daí. Nos 60 minutos, o que tivemos no índice futuro? Bom, tivemos aqui a tática da primeira hora, né? Abertura numa tendência de alta, abertura com gap de alta, rompimento da máxima compra, e aí ficou posicionado sem calor o resto do dia, chegou a dar 980 pontos e agora está fechando aí com 600 pontos de gain no índice futuro, ok? Quem gosta de operar os 15 minutos, a gente viu aqui nos 15 minutos, nós tivemos um 9.1 que foi ativado, tá? Depois disso, nós tivemos um 9.3 aqui, que chegou a dar também um belo de um lucro. Aqui nós tivemos um outro 9.3 que chegou a subir pouco, não deu muito, bom, 200 e poucos pontos já é, né, não é bastante, mas é um valor já
considerável, dependendo da quantidade de contratos que a gente entra. Depois ele acabou recuando, perdeu a mínima aqui, estopou. Se você não saiu aqui nessa consolidação, foi estopado, ok? Aqui ele fez um 9.1 inicialmente para testar a média de 34, ele chegou bem próximo da média de 34, era um 9.1 extremamente válido por conta da divergência aqui do estocástico lento, então era um 9.1 bastante válido. Chegou próximo da média de 34, formou esse dojizinho, se não saiu aqui, teria que ter saído nesse 9.1 de compra, porque ele estava retomando a tendência. Caramba, que susto que eu tomei, cara. Alarme de estratégia, tá. Ele estava retomando a tendência, realinhando aí as médias, tá. E aí esse 9.1 chegou a dar 560 pontos. Depois disso formou aqui uma Twin Towers, ativou a Twin Towers e não fez mais nada, né? Não fez mais nada, final de dia, índice futuro. Foi isso, também foi um dia bastante tranquilo de operar o índice futuro, bastante diferente do dia de ontem. Olha que dia feio ontem e olha hoje como foi o dia mais tranquilo. O dólar futuro, vamos por dólar fut, né? O dólar futuro, o que nós temos aqui no diário, é ainda nessa região pequena de consolidação aqui. O dólar ainda não resolveu o que quer fazer da vida. Ele está numa região bastante complicada, o dólar, para baixo das médias, mas também não resolve largar essas médias para baixo. Enquanto isso, a gente vê a média de 9 já chegou no preço, média de 17 também aqui por cima, né, do preço, a média de 34, todas elas alinhadas, e a média de 89 aqui. Tem bastante média aqui para dar uma resistência para o preço, tem inclusive a máxima da semana passada, e para baixo está mais fácil para o dólar andar. Não quer dizer que ele vá para baixo, mas por enquanto está mais fácil para ele andar para baixo, ok? Já nos 60 minutos, o dólar, o que ele fez? Ele abriu aqui uma tática da primeira hora de venda, não foi bonita porque ele deixou essa sombra toda aqui no candle, que já demonstra aí uma fraqueza dos vendedores. De qualquer forma, daria para arriscar aí uma tomada de posição, meio que a contragosto, mas daria para arriscar e de fato depois ocorreu o stop. Com isso, com esse stop acionou-se aqui um 9.1 de compra no dolinha, para ir testar aí primeiramente a média de 34, que foi o que aconteceu, chegou a dar 12 pontos, tá? E depois disso também não aconteceu mais nada no dólar, tá? Mais nada. Aqui consolidou e depois deu uma subidinha, então foi um dia bem sem muito o que se fazer aí nos 60 minutos no dólar, tá? Já nos 15 minutos, o que a gente vê aqui? Bom, a gente vê aqui um 9.2 aqui, tá? Chegou a dar 11 pontos aí no dólar. Depois disso a gente teve aqui mais um 9.3 que chegou a dar 5 pontos, depois voltou. Mas eu não gosto muito porque aqui já está querendo formar um fundo duplo, tá vendo? Depois a gente teve aqui esse 9.1 que eu não teria entrado, como de fato eu não entrei nesse 9.1 aqui. É uma pena porque foi um dos maiores movimentos aí do dólar, foi esse 9.1. Depois aqui ele formou um 9.3, aí sim deu para pegar aí 17 pontos, tá? Que foi aí uma tentativa de romper a média de 89. Veja que ele subiu, parou na média de 89, voltou para a média de 17 e aí sim vai e rompe a média de 89, tá? Depois disso ele voltou para a região das médias, continuou consolidado. Como aí o preço está na região das médias, eu não gosto de tomar posição aqui, tá? E até que ele fez este candle, uma barra elefante, nos 15 minutos, rompendo esta zona toda de consolidação que ele se encontrava. Eu não sei como é que foi o volume dessa barra, mas aqui, ó, foi bem grande o volume dessa barra, o que indica aí uma possível ignição, um possível início de movimento. E com isso, depois, daria para se
ter tomado uma posição aqui. Quem tomou uma posição aqui chegou a dar 12, 13 pontos quase e lateralizou agora. Está formando aí uma espécie de power breakout para amanhã, tá? De alta. Vamos ver como é que vai se comportar o dólar para amanhã. Bom, vamos comentar agora um pouquinho sobre os juros. DI1 FUT. Os juros continuam aí apontando para baixo. Não está com muita vontade de continuar caindo, como a gente já tinha comentado, mas ainda também não mostrou força para subir, tá? Ainda está bem tranquilinho, não tem muito o que fazer o DI futuro, não tem muito nem o que comentar. Vamos falar do ouro. O ouro, deixa eu só desligar meu celular aqui, para não ficar atrapalhando. Muito bem. O ouro, por sua vez, continua o seu movimento de alta, também já foi, a compra já foi, agora é só esperar ele chegar próximo das médias de novo, antes de buscar qualquer coisa aí. Só louco agora para comprar ouro nesse ponto aqui, depois que ele já andou tudo isso aqui, né? Na verdade ele já subiu 24%, é muita coisa. Ele já está inclusive chegando aqui nessas zonas de resistência aqui em cima, né? Se a gente traçar um retângulo aqui, ó, tem uma zona de resistência que ele já está quase batendo aí, tá vendo? Então, sem chance o dólar, o ouro agora, desculpe. Muito bem, vamos para o nosso querido milho, CCE 1020. O milho hoje continuou com mais um dia de consolidação, mais um dia que, na verdade, se a gente for fazer a leitura dos candles, mais um dia que os vendedores tentaram empurrar o milho para baixo e chegou força compradora, conseguiu sustentar o milho para cima. Com isso, olha que interessante. A nossa entrada inicial ocorreu aqui com este 9.1, entramos, quase fomos estopados, o nosso stop estava aqui, ó, para baixo dessa região, estava protegido aí na época pela média de 9, pela média de 17 por esse fundo, então era um stop bem posicionado, tanto que não nos pegou, né? Depois disso ele formou aqui um 9.3, na verdade um 9.2 aqui que foi acionado, daria para ter aumentado posição ou entrado, quem não conseguiu entrar no 9.1. Além disso, ele formou aqui um outro 9.1, na verdade foi um 9.4 aqui que ele formou, que também daria para ter aumentado a posição na ruptura dessa máxima, ou feito uma entrada, quem ainda não entrou no 9.1 e quem também não entrou no 9.3, no 9.2, tá? E agora ele vem fazendo aqui um novo 9.2, permitindo aí uma nova posição, uma nova entrada. Tá bastante forte por enquanto o milho. É bem verdade que ele tá aqui tentando brigar nessa zona de resistência aqui, que inclusive é o topo histórico dele. Mas por enquanto ele não apresentou, pelo menos ao meu ver, nenhum sinal de cansaço, tá? Ele está inclusive, na minha opinião, acumulando aqui para poder continuar o seu movimento aí anterior. Vamos dar uma olhada aqui só no histograma aqui, nem aparece o histograma dele, nem aparece. Por conta da quantidade de dados, um histograma suavizado, tranquilo, nem aparece. De qualquer forma é isso aí, milho tá uma belezinha, 9.2 aqui engatilhado para amanhã, vamos ver o que vai dar, eu vou até anotar aqui, 9.2, vamos pôr até um alarme para não perder mais uma oportunidade do milho, bastante interessante, muito bem. Bom, além do milho, nós temos o boi. O boi, sim, hoje ele conseguiu dar um recuo. Parece que ele fechou abaixo da mínima do candle anterior. Vamos só tirar essa dúvida aqui, ó. Não fechou, então não formou o 9.2. Ainda não temos nenhuma entrada interessante, nenhum setup interessante, pelo menos não naqueles que eu acompanho, para pro boi gordo. E o café
O café agora sim, finalmente o café está rompendo a média de 89. Não foi um rompimento bonito, como eu falei, eu acho que ele não vai com muita força, porque a média de 9 está um tanto quanto distante do preço ainda. Média de 34 também está bem afastado do preço, então eu acho que ele não vai muito longe, tá? Mas pelo menos rompeu a média, na verdade não rompeu, né? Por enquanto só violou a média de 89. O rompimento efetivo confirmado vai se dar, no meu entendimento, se amanhã ocorrer mais um fechamento acima da média 89, tá? Aí sim ocorre o efetivo rompimento, aí sim poderemos falar que não foi um rompimento falso, tá? De qualquer forma, isso daí objetivamente falando, lógico, aí tem toda uma análise subjetiva, que quem gosta de fazer análise subjetiva vai fazer, vai falar que já foi rompido, tem outro que vai falar que não adianta fechar aqui acima, tem que na verdade romper a máxima do candle, enfim, aí tem vários entendimentos, tá? Mas para fins didáticos, para fins agora só do vídeo, eu ainda considero como não rompido essa média, essa região toda, tá? Mesmo porque, se a gente considerar isso como uma consolidação, toda essa região aqui é uma região de consolidação. Aliás, desculpe, toda essa região aqui é uma região de consolidação e o preço está no meio dela. Então, não tem muito. Precisaria ser um rompimento mais bonito para ficar mais interessante o café, tá? Bom, de trades, de day trade hoje eu fiz só um day trade em uma ação que foi IRBR. Eu não fui muito feliz nessa ação. Eu estava acompanhando aqui. Bom, primeiro o gráfico diário não me mostrava nada muito interessante, tá? Não me mostrava nada muito interessante. Enfim. Depois, no gráfico de 60 minutos, a gente tinha sim uma consolidação aqui. Tá? Nós já tínhamos uma consolidação vindo já de 1, 2, 3 dias. Hoje é o quarto dia de consolidação, né? Nessa região. Tudo bem que o primeiro aqui foi um movimento direcional, mas nele já se estabeleceu a zona de consolidação. E com isso em mente, eu comecei a olhar o estocástico. E o estocástico aqui está fazendo fundos mais altos do que os fundos anteriores. Em contrapartida, aqui nós estamos fazendo fundos no mesmo nível, tá? O que é uma leve divergência de alta. Com isso, eu fui para os 15 minutos. O mercado abriu relativamente forte, consolidou aqui e fez esse 9.1. Deixa eu ver se foi esse 9.1 que ele fez ou eu estou viajando. Deixa eu pôr nos 5 minutos aqui só para não falar besteira para vocês. Mas não, foi ele mesmo. Na verdade não, foi esse 9.1 aqui, ó. Foi esse 9.1 que ele fez. Este 9.1. Eu falei, bom, eu vou me adiantar em uma compra. Muito tonto, muito tapado, né? Porque eu esqueci que havia as médias alinhadas para baixo. E quando há o movimento contra a tendência dessa forma, o primeiro geralmente falha, tá? E eu entrei aqui neste 9.1. Meu stop ficou aqui. Ele fez que foi, mas não foi, voltou e me estopou. Foi isso que eu fiz, tá? Depois eu já parei de olhar o papel, porque para mim já lateralizou muito. E aí ele fez aqui sim esse 9.1 que foi, mas já foi aí a terceira tentativa de um 9.1, né? E agora, depois no final do dia, ele voltou de novo para baixo da zona das médias, enfim. Papel bem ruim de operar, eu não sei por que eu operei esse papel hoje, mas foi isso, tá? Fora isso, vemos aqui Sabesp. Eu tomei uma posição aqui em Sabesp hoje, observando o gráfico diário, pela estratégia inclusive do IFR2, tá? Do IFR2, então eu tomei uma posição aqui em Sabesp, meia mão, e também B3SA, também pela mesma estratégia, mas aí eu resolvi tomar uma posição um pouco mais conservadora em B3SA, tá?
enfim, porque ela está meio lateralizada aqui, né? A queda não foi tão bonita quanto a da Sabesp, tá vendo? A da Sabesp realmente caiu, então qualquer alta já vai ser um resultado significativo. Estocástico está em região de sobrevenda, mas a B3 não. B3SA ainda tem espaço para queda, então fui um pouco mais conservador aqui na B3, beleza? Bom, dito isso, vamos analisar aqui algumas açõezinhas. Eu não marquei muitas hoje, mesmo para o vídeo não ficar muito longo, tá? A primeira é Cyrela. Cyrela está fazendo aqui um setup 9.1 numa região aí bastante interessante, que é a região das médias, junto com esse suporte aqui traçado. Vamos dar uma olhada no volume, ó. Volume muito bom de Cyrela, tá? Volume muito bom de Cyrela. Embora eu não goste muito de usar volume, porque eu não vejo muito sentido para mim, tá? Tem gente que adora operar volume, mas para mim eu não vejo muito sentido nisso. Só que o 9.1 é um dos únicos setups que eu, antes de entrar, eu olho o volume, tá? Porque geralmente para subir tem que ter volume entrando, tem que ter gente comprando para subir, tem que ter volume financeiro forte. Se tiver um volume financeiro fraco, a subida geralmente não vinga, tá? Não vinga. Às vezes mesmo com volume forte, a subida também não funciona, mas tendo uma subida forte é mais fácil dela funcionar. Essa daqui, por exemplo, foi uma subida que não foi forte, o 9.1, na verdade aqui foi o 9.4, né? Não foi o 9.1. Vamos pegar o 9.1 aqui, ó. 9.1 fraco, tá? Ativou, mas foi. Foi o 9.1 fraco, tá? Depois, lógico, a gente teve esse outro 9.1 que também foi fraco e foi, tá vendo? Mas eu gosto de olhar sim o volume do 9.1. De qualquer forma, esse 9.1 aqui está bastante interessante para entrada, região das médias, e é isso aí. Transmissão Paulista a gente tem aqui o 9.3 em cima da média de 9, médias alinhadas, tendência clara de alta. Dá para se pensar em uma tomada de posição aí em TRPL4 pelo 9.3 amanhã. RAPT4 formou aquele padrão que nós conversamos recentemente, que é o 123 de compra aqui, tá? Não gosto muito, já adianto, eu não gosto muito porque isso eu comentei lá no vídeo que eu expliquei o padrãozinho. Estocástico lento não está em zona de sobrevenda. Isso não faz com que eu faça, aliás, isso faz com que eu não goste muito desse padrão aqui, tá? Mas está formado o padrãozinho. Eu não opero, eu passo esse papel justamente por conta do estocástico aqui. Mas o padrão está formado aí. Camil, nós temos aqui um 9.3. Camil que recentemente, acho que foi nessa semana ou na semana passada, enfim, nos deu aí o alvo, foi essa semana aqui, ó. Atingiu o nosso alvo, a gente estava comprado desde este inside bar aqui, ó. Este inside bar nós compramos e atingimos aí um alvo de 40 e poucos %. Eu acho que foi esse inside bar mesmo. Enfim, é só acompanhar o vídeo semanal, caso vocês queiram ver. Mas aí deu um belo de um alvo e agora no gráfico diário, formando aí mais um 9.3, da mesma forma como teve esse 9.3 e fez um belo movimento, agora também está fazendo um outro 9.3, bonita tendência, Camil, tá? E é isso aí. Lojas Renner. Bom, Lojas Renner a gente tem aqui um 9.1, um pouco mais complicado do que o da Cyrela. Um pouco mais complicado porque ele está de cara na média de 17, de 34 e da 89. Ou seja, só existe a média de 9 dando suporte para Lojas Renner. E claro, o fechamento da semana passada aqui, tá? Mas eu resolvi chamar atenção para esse 9.1 por conta da divergência do estocástico aqui. Embora seja talvez um argumento não tão forte para uma tomada de posição, mas aqueles que são um pouco mais agressivos
podem sim decidir uma tomada de posição, mesmo porque a tomada de posição aqui já vai estar acima das médias, tá? O preço já vai estar acima das médias caso seja feita uma tomada de posição aqui. É importante se atentar também que temos isso aqui, ó, uma LTB, e o preço está próximo dessa LTB, tá? Então é bom ficar atento a isso, mas às vezes é o que o preço está precisando aí desse 9.1 para tentar romper a LTB e continuar o seu movimento. Se a gente traçar uma outra LTB aqui, a gente vê que o preço realmente parou bem no topo dessa LTB. E o seu rompimento vai dar uma tomada de posição, tudo ao mesmo tempo, em contrapartida. E o que é muito bom, porque acaba sendo um movimento bastante explosivo, se ele for, tende a ser, mas em contrapartida a gente tem bastante resistência nesse ponto. E é justamente porque a gente tem resistência nesse ponto que se o movimento andar e for, ele realmente vai andar e vai embora. Porque todos esse pessoal vendido que está aqui vai começar a estopar e correr atrás do preço aqui. E aí a próxima parada é aqui na média de 200, tá? É isso aí, lojas Renner. Próximo papel, Event 3, formando um 9.1 bonito aqui. 9.1 com o estocástico lento já cruzando para cima, perto de zona de sobrevenda. 9.1 bem bonito, Event 3 sem muito o que comentar, já pronta para testar o seu topo histórico, tá vendo? Pronta para testar aqui. Eu acho que não tem nada muito mais relevante aqui. Tem esse fundinho aqui, tá vendo? Essa região de consolidação que pode dar uma travada no preço, principalmente aqui os 16 e 19, mas antes disso eu não vejo nada. Tem um vaziozinho aqui de mais ou menos uns 10% aí para Even andar, tá? Próximo papel, deixa eu tirar isso daqui. Próximo papel, VEG. VEG dando uma oportunidade de entrada para quem perdeu toda essa alta da VEG, tá? Formando aqui um 9.2. É um trade um pouco mais arriscado, porque a média está relativamente afastada. Temos aqui a média de 17 também afastada. Todas as médias estão relativamente afastadas do preço, tá? Então é um trade um pouco mais arriscado. Mas também, por outro lado, a tendência de alta está bem forte da VEG, né? Também penso que esse trade seria mais um trade curto do que um trade para você pegar toda uma tendência. E isso por quê? Porque para mim a VEG ela precisa de uma correção um pouco maior. Ela precisa, na minha opinião, de uma correção um pouco maior, tá? E é por isso que eu falo. Se a gente jogar aqui no gráfico semanal, ele está muito longe da média de 9. O preço não tem como subir muito mais do que isso. Na minha opinião, o preço não tem como subir mais do que isso. Está muito afastado da média de 9. Precisa, sim, ou de uma lateralização ou de uma correção aqui para voltar para a região das médias. Está bastante afastado, ó, 17% de afastamento da média de 9. Média de 34, 50% de afastamento é muita coisa, tá? Tá aí o padrão, mas eu não... Só se for para um trade curto. Um trade curto, ou talvez até um day trade, tudo bem, dá para pegar, não tem problema nenhum, né? A gente dá uma analisada aí nos 60 minutos, se formar um 9.1 aqui no 60, ó. Inclusive já tem divergência aqui, ó, no estocástico. Se vier um 9.1 aqui, fica bonito para um day trade ou para um swing trade um pouco mais curto. Nos 15 minutos, ó, a gente já vê que já tem um grande movimento com força de alta, tá vendo? Candles já um pouco mais volumosos, querendo fazer o preço subir, tá? Nós ainda não temos um pivô de alta nos 15 minutos, mas já temos essa movimentação de gente querendo comprar. Eu esperaria um sinal aí nos 60 minutos, tá? É bem mais sossegado de operar para day trade. VEG, MRVE. MRVE está fazendo aqui um 1, 2, 3 de compra. E aí sim, MRVE, eu gosto mais desse 1, 2, 3 do que do outro. Qual que foi o outro? Rapid 4, tá? 1, 2, 3, bonitinho. Aqui, ó, com o estocástico sobrevendido, médias alinhadas, na região das médias.
tudo tranquilinho, tá? Tudo tranquilinho. O único porém de MRVE é esse topinho duplo que tem aqui, tá? Que na verdade virou um pivôzinho de baixa aí, tá? O único porém que tem é esse. Era melhor se tivesse feito esse movimento aqui. Ao invés de fazer esse pivôzinho de baixa, se tivesse feito esse movimento aqui, ó, seria melhor, tá? Seria melhor. Inclusive, pela teoria dos fractais, provavelmente no semanal ou no mensal fez só esse movimento. No semanal sim, ó. Semanal fez só esse movimento. Semanal tá querendo já fez aqui um 9.3, a gente até marcou aqui, deve estar lá na nossa lista no vídeo semanal. A gente até marcou aqui. Quem sabe ele não rompe hoje, essa semana, os 21,30, e a gente consegue descer essa entrada ainda mais, para ficar ainda mais interessante MRV. Mas estamos aqui com 1, 2, 3 de compra, pelo menos para vir testar aqui o topo, dá para vir tranquilamente, tá? LWSA, Local Web. Local Web fez aqui um 9.1 novamente, um 9.1, que é um 9.1 bastante diferente deste... Opa, agora ficou muito grande aqui, né? 9.1 bastante diferente desse 9.1 aqui, tá? Por que que é diferente? Por que que é diferente? Porque é o seguinte, aqui a gente tem, obviamente, o movimento de um viés de queda, né? Um viés de queda, depois de uma alta monstruosa. Muito bem. E o estocástico vinha respeitando esse viés de queda. Agora, acontece que o estocástico já fez um fundo duplo aqui e cruzou a média para cima. Enquanto que aqui, nós não temos um fundo duplo. Nós temos um fundo mais baixo do que o fundo anterior. Tá vendo? Isso é um ponto bastante importante. Vale sim uma entrada em local web. Inclusive essa média aqui, ó, essa reta aqui, a gente colocou analisando o gráfico semanal aqui pelo 9.3 formado, tá? Pelo 9.3 formado. Então, pode estar aí sim dando uma entrada mais barata no diário, mas para acompanhar um gráfico semanal. Você vai entrar mais barato aqui, você vai colocar um stop até mais barato, caso você queira, e você vai surfar uma tendência aí no semanal. Bastante legal. Lame 4. Bom, Lame 4 nós temos aqui um inside bar. Um inside bar tranquilo na região das médias, com estocástico sobrevendido. Muito sossegado, muito tranquilo, em tendência de alta, não tem muitas complicações aqui para a esquerda do gráfico, não tem muita resistência para o lado de cá, e é isso aí. Agro 3, vamos dar uma olhada em Agro 3. Bom, Agro 3, o que que a gente tinha aqui? Em Agro 3 a gente teve esse 9.1, nós tivemos, primeiro, vamos lá. Primeiro nós tivemos este PC, que também era um disfarce de compra, não era um disfarce, era um preço de fechamento de reversão. Então a gente tinha um PC, um preço de fechamento de reversão. Ele foi rompido, ativou a compra aqui, formou-se um 9.1 aqui, ok? Este 9.1, ele foi ativado? Não sei se ele foi ativado, vamos ver. Ele não chegou a ser ativado esse 9.1, tá vendo? Não chegou a ser ativado, não tem problema, não tem problema. E agora a gente vê que o preço forma, aí o que que aconteceu? O candle referência, que era esse, passou a ser esse, fechamento mais alto do que esse daqui, ok? E agora nós tivemos hoje um fechamento menor do que a mínima do candle referência. Isso daí possibilita uma entrada na ruptura da máxima do dia de hoje pelo setup 9.2, ok? Setup 9.2 em agro. Tende 3, 9.1 fortíssimo. Olha esse 9.1, muito forte. Não tem nem o que falar, né? Olha o estocástico ainda começando a subir, tranquilo. Pelo semanal a gente tem aqui um 9.3 prestes a ser ativado, também na região das médias, o que dá mais força ainda caso venha esse rompimento aqui. Então, muito bonita tende por enquanto. E por fim, Arezzo também fazendo 9.1 aqui, Arezzo em uma tendência de alta,
com o estocástico sobrevendido. O único problema de Arezzo é essa região aqui da média de 200. Vai estar dando uma entrada na cara da média, então precisa ter bastante força compradora para fazer romper esse preço e ir embora, beleza? Bom, pessoal, hoje é só. Foi um vídeo mais tranquilo, um vídeo mais curto aí. Deu mais de meia hora, mas já é quase a metade do tamanho que estava sendo, que é bastante coisa aí. E é isso aí, pessoal. Uma boa noite a todos. Bons trades amanhã. Operem com responsabilidade, ok? E vamos que vamos. Ah, uma última coisa. Eu estou pensando em fazer... começar a fazer alguns vídeos educacionais, explicando coisas básicas de teoria, de análise técnica, enfim. Ou até de repente explicando alguns setups. Se vocês tiverem alguma sugestão ou alguma dúvida, é só colocar aqui nos comentários ou mandar por WhatsApp ou em qualquer rede social aí, que eu vou respondendo para vocês conforme eu for fazendo esses vídeos, beleza? Então é isso. Um grande abraço, falou!